Segura essa aqui, rapaziada. Como o Brasil jogou o Hexa no lixo 6 vezes. Vamos ver esse vídeo aqui do gol perdido, deixar o like e simbora. Pela sexta Copa seguida, o Brasil fica longe do sonhado Hexa. Nesses mundiais, o roteiro da preparação foi diferente, mas todos tiveram algo em comum. O Brasil parou diante do primeiro europeu que encontrou no mata-mata. Crescemos com o imaginário de que éramos o país do futebol, que tínhamos os melhores jogadores e que ninguém poderia ganhar da gente. Mas a verdade é que Copa após Copa, essa imagem da seleção se perde para os próprios brasileiros e para os adversários. Mais uma vez é hora de parar e refletir como chegamos até aqui. Galera, não é falta de peça, a gente sabe disso, a gente tem grandes jogadores. Tudo bem, não é como antigamente, a gente sabe disso. Mas são grandes jogadores que jogam em grandes clubes, em grandes ligas também da Europa, seja do Brasil também. Então não é falta de peça, a gente sabe muito bem disso. O que falta na seleção brasileira? Depois do fim da era Pelé, com um tricampeonato na Copa de 70, dá pra dizer que o Brasil passou por um período similar ao que vive agora. Só foi levantar um título de novo em 89, com a Copa América. Nesse meio tempo, houve gerações extremamente talentosas, como a dos anos 70 e 80, mas que não desempenharam bem nas Copas. Em 94, a seleção já era totalmente desacreditada e até rejeitada por boa parte do povo. Abriu mão de um futebol que buscava encanto. Sabe o que eu me pego pensando muito, galera? Por exemplo, essa seleção de 94, realmente ela era muito rejeitada. Muitas pessoas falam que era uma seleção desacreditada, que nem ia chegar longe na Copa. Só que ganharam. E não é porque ganharam que os caras realmente são foda, tá ligado? Mas ganhar um título de Copa do Mundo realmente consagra muita gente aqui, que nem vocês estão vendo. O próprio capitão aqui, eu esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Me vem muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Mas o próprio capitão, ele perdeu uma Copa e fez um vexame na Copa passada de 90. E mesmo assim foi lá e ganhou essa. Não é verdade? Então eu acho que ganhar uma Copa consagra muita gente, sabe? Como foi o da seleção de 82, de Tele Santana, e teve com Parreira um futebol mais pragmático e eficiente. E funcionou. Deu fim à seca e conquistou o Tetra, com Bebeto e Romário, além de um Dunga completamente Dunga, meu Deus do céu, como que eu esqueço o nome do Dunga, cara? Perdão. dominante no meio-campo. A seleção quase chegou de novo em 98, parando na final para a França. Tudo dava indícios que o caminho do sucesso em 2002 iria para as eliminatórias e ainda passando por um vexame na Copa América de 2001. Mas no comando de um Ronaldo fenômeno e Rivaldo extremamente inspirado, Felipão recuperou um time do buraco e deu ao... Rivaldo, que também é dito por muitos que não jogava bem na seleção. Jogava muito bem no Barcelona, tipo, bola de ouro, né? Mas na seleção ele não entregava. É a mesma coisa que acontece hoje com o Vinícius Júnior. Joga muito por clubes, por seleção, não entregava. Até que foi lá ele e deu uma Copa pro Brasil. Fazendo a maior parte dos gols na competição. Loucura, né? O Brasil, a quinta estrela no peito. Depois de mais um período extremamente vitorioso, era difícil acreditar que o nosso país algum dia sairia das cabeças do futebol mundial. Porém, essa confiança acabou se tornando soberba. Na Copa de 2006, o Brasil tinha dois jogadores que já haviam sido o melhor do mundo, Ronaldinho e Ronaldo, e um que se tornaria no ano seguinte, Kaká, além de outros craques da época como Robinho e Adriano, e provavelmente uma das melhores concentrações de... Cara, como que a gente perdeu uma Copa com toda essa galera, velho? Meu Deus do céu. Isso aqui... Olha essa seleção, cara. Parece imbatível. Como que a gente perdeu essa Copa? Talento da história em uma única seleção, mas o time era muito melhor no papel do que na prática. O quadrado mágico, quando junto, transformava o Brasil em um time com pouca capacidade de se defender. Tudo isso piorou com uma preparação em clima de festa. Os jogadores não encararam a Copa do Mundo com seriedade que ela merece. O famoso oba-oba. Cara, não, mas 2006 foi uma seleção que começou e... Mas era vaidade ou era bagunça da preparação? Era tudo, era vaidade, era bagunça, era um pouco de tudo. 2006 acho que estava um pouco bagunçado. Não tínhamos um planejamento de trabalho, ou melhor,
O Parreira e o Zagallo tinham um planejamento de trabalho que foi cancelado por conta de todo esse glamour, todo esse fuzuê. A seleção brasileira tinha o melhor elenco da competição. Éramos os atuais campeões do mundo, possuía 4 vitórias em 4 jogos, sendo 10 gols marcados e 1 sofrido. É óbvio que a equipe do Parreira era a grande favorita. É a mesma coisa que aconteceu nessa última Copa de 26. A França vinha com grande favoritismo, contanto que eu esperava que ela fosse ganhar essa Copa do Mundo depois que o Brasil perdeu, obviamente, porque eu estava torcendo pro Hexa. Mas acabou que foi um balde de água fria a vitória da Espanha. Porque a seleção francesa não jogou nada. E vinha parecendo um bicho papão que ia papar todo mundo que aparecesse com golaços. Loucura, tá? Entrou de salto alto Mas aí entra um pouco da soberba. Com certeza, com certeza. nas quartas contra a França. O resultado foi mais uma derrota diante dos franceses, com o comando de um Zidane quase em fim de carreira, mas que destruiu o Brasil. Aqui começa um padrão que, na minha visão, se estabeleceu em quase todas as eliminações. O Brasil não respeita o adversário. A CBF colocou toda a culpa da derrota nesse clima de festa que a seleção preparou. E para o próximo ciclo, um treinador que gostava de trabalho. E o mais importante, que conhecia o ambiente. Dunga foi o escolhido. E durante os 4 anos que teve, conseguiu bons resultados. Conquistou a Copa América em 2007 e fez uma campanha de eliminatórias bem tranquila. As polêmicas com o time do Dunga começaram na convocação para a Copa na África. O treinador abriu mãos dos craques do passado e deixou de fora Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Ao mesmo tempo, não quis convocar os jovens que começaram. Esse foi o grande erro do Dunga, cara. Por que não dá uma oportunidade pra esses caras? Se eu não me engano, o Dunga convocou um cara, tipo, lá da Liga Russa. Não lembro qual. Não sei se ele vai falar aqui, mas. Muito erro, sabe? Muito erro. Começavam a se destacar e tinham um apelo popular, principalmente Ganso e Neymar. No fim, restou um time de jogadores operários, dispostos a se entregar pela seleção, mas que nos enfrentamentos contra os times mais fortes, sentiu falta de um craque com a capacidade de desequilibrar. O Brasil passou com muita facilidade pelo Chile nas oitavas de final, goleando por 3-0. E se viu diante da Holanda nas quartas. Novamente a expectativa estava lá em cima. Os holandeses tinham um bom time, principalmente com a trinca de Robben, Van Persie e Sneijder. Mas os caras não chegavam em uma quartas de Copa desde 98. Dito isso, quando a bola rolou, o Brasil começou muito bem, amassando a Holanda. Marcou um gol no começo, que foi assinalado impedimento. Mas em seguida, Robinho balançou as redes oficialmente. 1-0. Um baita passe do Felipe Melo. No segundo tempo, de novo, o salto alto prevaleceu. A seleção brasileira achou que o jogo estava ganho, até porque estava ganhando e jogando melhor. Mas a Holanda empatou com um cruzamento de Sneijder, que acabou desviando em Felipe Melo e vencendo Júlio César. Erro absurdo da defesa. Em seguida, mais um golpe de Sneijder, que desviou um cruzamento de Kuyt e virou a partida. Ali, o time do Brasil, que em todo o ciclo teve uma resiliência mental como seu diferencial, acabou sucumbindo. Felipe Melo foi expulso após... A partir do momento que toma o gol a seleção brasileira, aí é toda vez isso. Todas as vezes que a seleção brasileira toma um gol ou uma virada, é o desespero completo. Os caras não fazem um jogo cadenciado. Tem que tomar um gol para os caras, parece que acordar pra vida. Agrediu Robben e a seleção não conseguiu criar mais nada. E mais, nós ganhamos da Argentina, do Paraguai e do Uruguai lá dentro, coisa que não acontecia na eliminatória há um bom tempo. Né? E se tu vê a qualidade dos gols nossos, as jogadas, bola ensaiada... Foi o fim da era Dunga. Tá, Dunga. Beleza, mas e a Copa? E a Copa? Mais uma vez a CBF tentou mudar de estratégia. Dunga conhecia a seleção, mas não tinha experiência como treinador. A próxima bola da vez foi Mano Menezes, que começava a se destacar no futebol brasileiro com trabalhos bons em Grêmio e Corinthians. Isso até foi promissor, mas quando o Mano começou a perder o controle do elenco, a CBF mudou o planejamento mais uma vez. Trouxe de volta alguém que, além de experiência como técnico, também conhece os caminhos da vitória em Copas do Mundo. Cara, esse cara aqui é grande, tá? Vocês podem ter a teoria da conspiração que ele vendeu o jogo pra Alemanha e tudo mais, mas esse cara aqui ia bater em 2 finais de Copa do Mundo como treinador. Loucura, tá? Loucura. Voltou Luiz Felipe Scolari, o Felipão. O Brasil chegou a 2014 com muita expectativa.
Cara, meu Deus do céu. Hulk. De resto, quem que é esse cara aqui? Eu não sei quem é. Dida? Posso estar enganado. Mas é uma boa seleção. São nomes que se consagraram posteriormente, não? Mas assim, tem uns... Fred... Ah, não. Finalmente seria a primeira Copa de Neymar, além do fato de jogar em casa para acabar com o fantasma da Copa de 50. De fato, o fantasma do Maracanaço perdeu força. O problema é que surgiu um ainda maior. Em 2013, na Copa das Confederações, a seleção de Felipão voou, venceu Itália, Uruguai e meteu uma goleada de 3-0 na Espanha. Quem não ficou iludido? Mas assim, esse aqui acho que foi a maior iludição da face da Terra. Ganhando dos atuais campeões e tendo uma Copa em casa. Cara, quem pensou assim, não vamos ganhar esse Hexa agora, tá maluco, cara. Meu Deus. Na final, saiu com o título da competição. E na Copa, o Brasil fazia sua melhor campanha desde o Penta e chegou até as semifinais contra a Alemanha depois de passar no sofrimento por Chile e Colômbia. A partida contra os colombianos também tirou Neymar da competição e isso tirou do time do Brasil não só o principal jogador, mas prejudicou muito o mental. Porém, era inegável o fato de que chegávamos como favoritos, pelo fato de jogarmos em casa. E também, a Alemanha não fazia uma Copa primorosa. Havia empatado com Gana, vencido a Argélia na prorrogação das oitavas e eliminado a França nas quartas depois de muito sofrimento. Dito isso, uma série de fatores levou a uma... Se eu não me engano, galera, quando virou o primeiro tempo, se não me engano, tava 5-0. Acho que era isso, 5-0. Eu lembro que eu, criancinha, no chão da minha sala, olhei pra TV e falei, vamos virar. Vamos virar. Olha, quem destruiu a minha ingenuidade. Parabéns, tá? Parabéns. Mas olha, que trauma, tá? Até hoje, que trauma. Maior fiasco da história do futebol. Uma goleada de 7-1 em pleno Mineirão. Foi uma vergonha que acabou com boa parte da autoestima dos brasileiros, que deveria representar um... Que perpedura até hoje. Até hoje. É um fantasma que vai demorar, acho que, muito tempo pra ser exorcizado ainda. Muito tempo. Muito tempo. momento de virada de chave, mas foi mais uma demonstração da pouca capacidade que a CBF tem de entender os motivos das derrotas. A solução foi tentar trazer de novo o técnico Dunga para um ciclo que foi extremamente curto e resultou numa eliminação na fase de grupos da Copa América. Na sequência, a confederação buscou pelo melhor treinador brasileiro disponível e o mais vencedor dos últimos anos, Tite. No quesito futebol jogado, provavelmente a seleção de Tite nas eliminatórias para 2018 foi a melhor da década. O ex-Corinthians trouxe alguns de seus principais jogadores de confiança, como Paulinho e Renato Augusto, e potencial. Chegou na Copa como o primeiro das eliminatórias e na fase de grupos empatou com Suíça e venceu Costa Rica e Sérvia. Nas oitavas, atropelou o México. A confiança estava lá em cima. Eram 15 jogos de invencibilidade e apenas uma derrota com Tite no ciclo, até que a seleção brasileira pegou a Bélgica nas quartas. E todos pensavam, pô, ser eliminado pra Bélgica? Jamais! As semis contra a França já é realidade, mas o Brasil... Ai, caralho. Tá, cada vez que tá passando mais vídeo, tá me dando mais tristeza de lembrar, de pensar. Como que a gente perdeu pra Bélgica? Pra Bélgica? Pra Bélgica. O Brasil acabou parando na melhor geração belga da história. Fernandinho marcou contra, De Bruyne meteu um golaço, Renato Augusto ainda descontou, mas depois de um amasso brasileiro, Courtois fez uma de suas melhores atuações. Olha essa defesa do Courtois, cara, meu Deus do céu, velho. Realmente a gente dá, assim, é a melhor geração belga, é o melhor goleiro do mundo no gol dos caras, assim, é muito azar também, é muito azar, não tem outra explicação. É muito azar, é muito desrespeito também com o adversário, eu acho. Mas, meu Deus, cara.
Como pode? Situações da vida. Brasil eliminado, mas sempre bom lembrar. Pênalti claro não marcado em cima do Gabriel Jesus. Exatamente. Dito isso, a sina contra os europeus continuou. Dessa vez, pelo menos, houve a tentativa de dar continuidade a um projeto. Tite perdeu, mas teve seu contrato renovado e chegou até a Copa de 2022. Extremamente criticado nos dias atuais, o Adenor foi quem teve mais tempo para trabalhar e, de fato, tentou construir uma ideia de longo prazo, mas já sabia que a Copa do Catar seria a sua despedida da seleção. E o roteiro... Galera, e é como sempre falam, o Tite fez parecer as eliminatórias sul-americanas para a Copa como se não fosse nada. A gente passeava nas eliminatórias. A gente, assim, brincava. Era muito tranquilo essa questão da seleção brasileira. Só que tinha esse fantasma, tanto do 7-1, da pressão, que continuava crescendo, e dos europeus, óbvio. Mas, assim, o trabalho do Tite foi impecável. Impecável em Copas, não. Mas no resto, impecável. foi parecido. O Brasil atropelou nas eliminatórias. Desta vez, 0 derrotas. E no período... 0 derrotas. 0. Que loucura. Ganhou uma Copa América em 2019. O único desvio no percurso foi a perda da Copa América em 2021 para a Argentina em pleno Maracanã. Ali a seleção de Tite foi abatida, enquanto a Argentina de Scaloni cresceu. Mas o resultado não atrapalhou o Brasil a chegar à Copa com confiança, até porque pelos números frios, estávamos com apenas 3 derrotas nos últimos 50 jogos. O Adenor perdeu apenas 3 vezes em todo o ciclo, absurdo, e começou a Copa muito bem, ao vencer a Sérvia e a Suíça. Porém, no terceiro jogo, perdeu para Camarões com o time reserva. Nas oitavas, atropelou a Coreia do Sul. Novamente, a confiança tava lá em cima. Ninguém podia nos parar, meu irmão. Mas esse jogo contra a Coreia do Sul me deu um trauma que hoje em dia eu não quero que o Brasil goleie um time numa Copa. Porque parece que gasta todos os gols ali. Foi justamente isso que aconteceu. Quando caiu de frente a frente com o europeu no mata-mata, mais uma vez fracassou. E dessa vez com muita crueldade. Adenor entrou com esse time: Casemiro, Paquetá e Neymar no meio. E na frente, 3 atacantes: Vinícius, Richarlison e Rafinha. Podemos dizer que tínhamos apenas um volante na equipe. Tite não respeitou os croatas. O resultado foi que o meio-campo dos caras dominou principalmente na primeira etapa. No segundo, a amarelinha melhorou, mas não marcou. O goleiro croata Livakovic fez a partida de sua vida, até que na prorrogação, Neymar marcou um golaço, assumiu o protagonismo e tinha tudo para se consagrar. Faltavam menos de 5 minutos para o jogo acabar, quando num erro no meio-campo, o Brasil entrega a bola para a Croácia, que empata. Nos pênaltis... Só de lembrar, meu Deus do céu, já me traz uma profunda depressão. Cara... Por que a gente foi subir tanto contra a Croácia, estando ganhando de 1-0, faltando 4 minutos para acabar o jogo? Por quê? Por quê? Por quê? É tanta falta assim de senso de jogo. Sabe? Os caras vivem isso todo dia, pô. Não é possível que não saiba que tem que fechar a casinha num momento desse, furar a bola. Meu Deus. Neymar esperou para cobrar o quinto e decisivo, nem teve essa chance. O Brasil caiu para a Croácia, mais uma vez, para um europeu. Enquanto o quinto fiasco consecutivo acontecia, para piorar o ciclo, a Argentina, o principal rival, se fortalecia. Conquistou a Copa América ganhando a primeira final em território brasileiro. E Messi ergueu finalmente uma taça de Copa do Mundo. Essa diferença de futebol e de vontade dentro de campo entre os dois rivais piorou ainda mais a situação da seleção. A era Tite acabou, deixando pouco legado para trás e uma dificuldade imensa para o Brasil se reerguer. A CBF tentou apostando nos treinadores brasileiros. Primeiro, de maneira provisória, Ramon Menezes. Isso aqui é piada. Isso aqui pra mim foi muita piada. Ramon Menezes. Puta que pariu, cara. Meu Deus do céu. Opa. Mutei o negócio aqui, me perdoem. Olímpica, que tinha como única experiência uma passagem pelo Vasco. É óbvio que essa tentativa fracassou. Depois, Fernando Diniz, o treinador da moda e campeão da Libertadores com o Fluminense. Que fez a pior campanha de todos os tempos, de 1900 lá vai bolinha.
Esse é o dinizismo na seleção brasileira. Inclusive, Diniz assumiu a seleção enquanto ainda mantinha um trabalho no Flu. Foi mais uma experiência curta, de 6 meses, e que terminou com 2 vitórias, um empate e 3 derrotas nas eliminatórias. O sonho de Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, era Carlo Ancelotti, que naquele momento preferiu continuar no Real Madrid. Outro nome que surgia como opção era o Jorge Jesus. No final das contas, nenhum desses veio, e a seleção optou por mais um Essa cena também aqui é ridícula. Jesus Cristo, a gente não teve nada de bom desde 2002. Eu tô percebendo isso agora. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Treinador brasileiro, Dorival Júnior. Mas o resultado em campo foi catastrófico. Foram 16 jogos, com 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. E o fim da linha sendo decretado por uma goleada sofrida contra a Argentina. Nesse momento, a seleção já tinha desperdiçado quase 3 anos. E eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Se o Dorival não tivesse tomado uma goleada de 4-1 da Argentina, tivesse sido uma derrota por, sei lá, 2-1, por exemplo, ele ainda estaria no cargo. E ele ainda iria pra essa Copa de 2026. Eu tenho quase certeza disso. Quase certeza. Mas não vamos esquecer que ganhamos da Inglaterra e empatamos com a Espanha. Sendo que com a Espanha era pra gente ter ganhado porque não tinha VAR na partida. Não tô defendendo o Dorival. Mas as coisas têm que ser ditas aqui. Anos do ciclo, foi feita uma nova investida por Ancelotti, que dessa vez aceitou. A menos de 1 ano e meio da Copa de 2026, o italiano assumiu a seleção e fez uma tentativa de imprimir sua cara no time. O Brasil terminou na 5ª colocação das eliminatórias e protagonizou a sua pior campanha. Apesar de um contexto de desconfiança similar ao de 94 e 2002, infelizmente o resultado foi diferente. Ancelotti levou pelos Estados Unidos uma convocação um pouco confusa, poucos meio-campistas, um time prejudicado por lesões, como a do Rodrigo e Esteva, e com o Neymar, que até então não tinha entrado nenhuma vez em campo com ele. Logo na estreia, experimentou o Igor Thiago e Ibañez improvisados na lateral direita. Foram necessários 45 minutos para ter certeza que não era uma boa ideia. O empate contra o Marrocos, pelo menos 45 minutos de uma Copa, de um jogo. Levaram 9, o Igor Thiago. Ele não foi mais utilizado a Copa inteira. Olha, parabéns. Tá de parabéns. Foi suficiente para notar os erros da escalação. Contra o Haiti e Escócia, as vitórias por 3-0 deram esperança de que o Brasil poderia melhorar e encontrar sua identidade durante a competição. Ryan mudou o time. Neymar conseguiu entrar em campo e ganhar alguns minutos. E Vinícius Júnior entrou na briga de artilheiros com Messi, Mbappé e Haaland. O jogo de 16avos contra o Japão ainda mostrou um lado diferente da seleção brasileira. Admita, você se iludiu. O time saiu perdendo, buscou a virada nos últimos segundos e dava sinais de que estava crescendo na Copa. A confiança aumentou e veio junto aquele gostinho que era possível sonhar. Mas apareceu no caminho mais um europeu. E assim como aconteceu contra a França, Holanda, Alemanha, Bélgica e Croácia, o Brasil sucumbiu. Ancelotti insistiu a Copa inteira no 4-2-4. E contra os noruegueses não foi diferente. A seleção entrou com 4 atacantes. O resultado foi um meio-campo dominado pela Noruega. Foram apenas 33% de posse de bola. Galera, isso aqui não existe, mas calma, deixa mais pra frente. Da amarelinha, uma das menores da história da seleção brasileira de futebol. E ainda um pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães, onde a maioria dos torcedores defendem que quem deveria ter cobrado era o Vinícius, que naquele momento era o craque brasileiro na competição, mas a escolha do cobrador, escolhido pela comissão técnica, foi errada. Além disso, o italiano também fez escolhas erradas na substituição, deixou em campo ao mesmo tempo 3 jogadores que não possuem em seu forte a marcação. Isso era muito claro. O futebol atual não permite que 2 jogadores ficam sem marcar e pressionar. Imagina 3. O Brasil não respeitou o poderio da Noruega. Diferente do Bellingham, por exemplo, o grande responsável por eliminar os noruegueses na Copa. Após a partida em que a Inglaterra passou, Tuchel não ficou satisfeito com o desempenho da sua equipe. Bellingham respondeu técnico. Talvez ele não saiba o que é jogar nessas condições contra caras como Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth. Não é um time fácil para jogar. Voltando para a partida, Sheldrup, que teve vida fácil pela direita, fez a jogada e cruzou para Haaland, que marcou. Em seguida, novamente Haaland recebe do Sheldrup e com facilidade faz o 2-0. O cara nem comemora, mano.
Nem comemora. Com 2 oportunidades para o camisa 9 norueguês dar fim ao sonho. E também a trajetória de Neymar. O camisa 10 marcou um gol de pênalti no finalzinho e assim terminou a sua passagem em Copas do Mundo. Simplesmente assim, desesperador. Desesperador. Primeiro, o Brasil não pode ter 33% de posse de bola num jogo de Copa do Mundo. A gente precisa ser protagonista. Se não protagonista, igualar ao adversário. É impossível isso acontecer. Mas aconteceu. E a gente viu e a gente sofreu. Pois é. Outra coisa, o Brasil não pode jogar para trás contra a Noruega. Isso pra mim foi um absurdo, sabe? A gente tem mais time, a gente tinha mais favoritismo, óbvio, e mesmo assim o cara resolveu jogar pra trás contra a Noruega. Exatamente, galera. Exatamente. Isso que me pega muito, sabe? Na Copa de 2022, eu fiquei muito triste. Tipo, eu cheguei a chorar. Foi a primeira vez que eu chorei com futebol na minha vida. Em 2026, foi puto por isso. Porque eu sei que a gente tinha time e a gente tinha condições de jogar pra frente. Macetar os noruegueses na questão de posse de bola, de chances criadas, de gols. E não foi isso. A gente resolveu jogar pra trás contra a Noruega. E deu no que deu. Deu no que deu. E a cena do Neymar... Eu não vou nem entrar na questão de Neymar, de Endrick, de Vinícius Júnior, dos gols que a gente perdeu com o Martinelli. Porque eu acho que tudo isso sido evitado se o plano de jogo fosse diferente. Entendeu? E quem mandou isso tá lá na beira de campo. Exatamente. Em títulos, um cenário muito diferente daquilo que se imaginava. Ainda não se sabe quem mais vai se despedir da seleção, mas essa Copa pode ter marcado o fim de uma geração inteira de jogadores que chegou muito longe daquilo que poderia. Não acho que todo mundo deveria sair da seleção brasileira, todo esse elenco. Casemiro, sim. Pelo amor de Deus. Mas tem muitas peças que vão servir para muitos anos ainda, para muitos ciclos. Mas grande parte tem que sair. Grande parte. Principalmente Danilo, Casemiro, quem mais? Fabinho. Meu Deus do céu. Não dá, né? Não dá. Falando de Casemiro, Alisson, Alexandre, Danilo, Marquinhos, Neymar e tantos outros. Agora pela frente, são mais 4 anos de Carlo Ancelotti, que antes mesmo da Copa já estava com um contrato renovado para... E galera, também, Marquinhos não dá, né? Chega. Não importa se o cara ganhou a Champions League, se joga na PQP lá, que o time é muito bom, não deu. Pra gente brasileiro, deu. E tem que sim ser descartado um cara desse, na minha opinião. Deu. Pra gente não dá mais. O que ele fez contra o Egito nas preparatórias pra Copa... Não sei se vocês lembram, mas, meu Deus do céu, bizarro. 2030. O desafio é tentar perceber o erro nas 6 últimas Copas. Mas será que esse é um processo fácil? E o mais importante, será que dá tempo de resolver tudo isso em 4 anos? Claro, as derrotas acontecem por questões de campo. Um cartão vermelho, um pênalti desperdiçado, um gol nos acréscimos que não poderia acontecer. Noites mágicas de goleiros adversários, mas se fosse algo tão simples quanto melhorar dentro de campo, já teríamos conseguido. A verdade é que os problemas do futebol brasileiro também se refletem na seleção. Olhando os times da quartas da Copa, todos eles têm de alguma forma um projeto nacional de futebol, que vai muito além de montar um time com 26 atletas a cada 4 anos. E a semi também teve 4 times que lideravam o ranking da FIFA, ou seja, são times que manteram uma regularidade há um bom tempo. A França ficou fora de diversos mundiais nos anos 90 e reformulou seu sistema de captação e revelação de jogadores. Marrocos fez o mesmo e fundou uma academia nacional de futebol. Até mesmo a Noruega, um país de 5 milhões de habitantes, usa o dinheiro que ganha com o petróleo para construir quadras de futebol. Inclusive, se liga nessa imagem que deixa tudo isso ainda mais vergonhoso. Seleções que eliminaram um europeu na Copa do Mundo nos últimos 20 anos. A Argentina eliminou 7, o Uruguai eliminou 1,
Paraguai eliminou um, até a Costa Rica e os Estados Unidos eliminaram alguém. Desesperador. Desesperador. É só isso que eu tenho pra dizer. Menos o Brasil. E qual a situação dos jogadores que revelamos no Brasil? Os times formam principalmente pontas, que são vendidos cada vez mais cedo para o exterior, como forma de garantir que os clubes consigam pagar suas contas. É cada vez mais raro ver meio-campistas, zagueiros e laterais sendo revelados e vendidos por valores milionários. A convocação da seleção brasileira desse ano é a prova disso. Foram apenas 5 meio-campistas, nenhum com característica de camisa 10. Foi necessário trazer de volta Casemiro e Fabinho só para fechar a posição. E claro, a mesma dificuldade de formar jogadores acontece na formação dos treinadores. A CBF tentou com todos os bons técnicos brasileiros possíveis e precisou arriscar com um estrangeiro. Olhando para os principais times do Brasil hoje, todos também buscam os gringos. Ser português ou argentino já virou um critério de contratação. São muito mais os problemas estruturais do futebol brasileiro que impactam diretamente a seleção. Talvez... Exatamente. Todo problema ele começa lá embaixo. Todo problema ele tem um fundamento. Enquanto não forem resolvidos todos esses problemas lá embaixo, desde até falando sobre política na CBF, a gente não vai ver uma seleção campeã tão cedo. Pode até ser que veja, numa cagada fenomenal. Mas o fato dos presidentes da CBF, o fato da base brasileira, o fato de a gente vender meninos muito cedo para a Europa, para fazer isso que ele falou, transformar em um mero pontinha, sabe? O jeito brasileiro tá se perdendo conforme o tempo. Qual foi o último craque, o último jogador que a gente viu recente que tem esse trejeito brasileiro de jogar, que nem foram os craques passados? Não tem. Isso que é triste. Ancelotti não consiga resolver tudo isso até 2030. São apenas 4 anos para um sistema quebrado há muito tempo. Mas como brasileiro, é nossa missão continuar acreditando. Talvez Henrique e Estevão se tornem tudo o que a gente precisa, ou o time encaixa como foi em 94 e 2002 e mesmo sem um futebol bonito, chega ao título. São 24 anos sofrendo e ficaremos 28 sem conquistar uma Copa. Já é a maior seca de todos os tempos, mas ainda temos 5 estrelas no peito. E uma hora ou outra, a sexta vai brilhar. O que a gente pode fazer é relembrar bons momentos que tivemos com a seleção brasileira e usar destes momentos como exemplos. Inclusive, nesse vídeo eu conto a história de como a melhor seleção da história conquistou o tri da Copa do Mundo. O resumo dessa trajetória cinematográfica do Brasil na Copa de 70. Exatamente isso, galera. Mas páginas passadas não escrevem páginas futuras. Mas a gente tem um código para isso acontecer. Eu tenho essa esperança. Muita coisa tem que mudar, muita coisa tem que ser diferente para acontecer, que é ganhar um Mundial novamente. Não acho que esteja longe, mas também não acho que esteja perto. Vamos ver o que vai acontecer nesse ciclo para 2030, se o Ancelotti realmente vai conseguir fazer uma seleção passível de ganhar um título. Só o que nos resta é que nem ele disse, acreditar.